Quando nós estamos trabalhando com medidas de comprimento, nós nos preocupamos apenas com uma medida, ou o comprimento propriamente dito, ou a largura ou a altura, que são as três dimensões de um sólido geométrico qualquer. Se eu me preocupar com apenas uma medida, eu estou diante de medidas de comprimento. Se eu me preocupar com duas medidas, comprimento e largura, comprimento e altura, altura e largura, enfim, quaisquer duas dessas três medidas, aí eu estou me preocupando com medidas de superfície. Então, uma medida, comprimento. Duas medidas, superfície. E aí a gente vai precisar calcular uma área. Quando eu trabalho com medidas de superfície, eu trabalho com área. Muito bem. E se eu quiser três medidas, comprimento, largura e altura? Aí eu estou trabalhando com volume. Certo? Então, uma medida, comprimento. Duas medidas, superfície, cálculo de área. Três medidas, cálculo de volume. Nesse vídeo, nós vamos ver uma relação existente entre área e comprimento. Certo? Então, vamos trabalhar com medidas de superfície e de área. As medidas de comprimento nós vamos chamar de perímetro. E a de superfície pode ser a área. Tá bom? Isso a gente vai ver na página 142 do nosso livro. Nessa página 141, o autor pretende fazer uma relação entre largura e comprimento e vai chamar essa relação de metro quadrado, medida de superfície, né? É a área. E depois, mais na frente, comprimento, largura e altura é o que ele chama de volume, será a medida em metro cúbico. Duas dimensões, metro quadrado. Três dimensões, metro cúbico. Uma dimensão apenas, metro linear, né? Que a gente chamaria metro linear. Ok? Muito bem. Então, ele fala sobre essas relações. Como relacionar perímetro com área? Ele faz isso através de um exemplo. Antes ele explica a palavra perímetro, quer dizer o contorno, em torno de. Ele dá até o exemplo de perímetro urbano e perimetral. Perímetro urbano é o contorno de uma cidade, por isso chama perímetro urbano. Perimetral é a avenida que fica ao redor de uma cidade. Certo? Conclusão. Perímetro de qualquer coisa é simplesmente a medida do contorno desta coisa. Está aqui essa linha vermelha, é o perímetro dessa figura aí que eu desenho, não sei nem o que é. Tá certo? Se for um terreno, sei lá, um terreno triangular, o perímetro desse terreno é a medida deste lado mais esse. Pronto. Ele deu um exemplo dessas relações utilizando... Deixa eu desfazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, né? Utilizando um exemplo de um terreno retangular que ele quer cercar. Ele só tem 80 metros de rede, tá certo? Ele quer fazer essa cerca, 80 metros de cerca. E quer colocar 20 cabeças de gado aí. De que forma ele pode fazer isso? Então eu peguei esse texto que está no livro e coloquei num outro ambiente para facilitar a nossa vida aqui, tá? Olha lá. Ele quer colocar as 20 cabeças de gado. Ele já cercou, então ele pode fazer esse terreno retangular, que eu desenhei para vocês aqui um retângulo, chama-se retângulo porque tem 4 ângulos retos, tá? Esse texto está na página 142. Então ele pode fazer um retângulo com essa medida aqui, 10 por 30, 20 por 20 ou ainda 2 por 38, tá? E ele deu o exemplo dessas medidas. Olha lá, fez um retângulo 2 por 38, 20 por 20, o 10 por 30 ele não desenhou, mas eu desenhei. E aqui eu já fiz para você. Se esse terreno é retangular, significa que este lado, a medida deste lado, é do mesmo tamanho da medida desse. Assim como o lado oposto de 10, aqui também é 10. Se eu somar as medidas,
10 com 30, 40, com 10, 50, com 30, 80 é o perímetro deste terreno. Aqui é a mesma coisa, né? 20, com 20, 40, com 20, 60, com 20, 80. Isso aqui é um retângulo especial chamado quadrado, porque todos os lados são iguais. E ainda pode ter esse terreno aqui, ó, de 2 por 38. Perímetro dele, 2 mais 38 dá 40. 2 mais 38 dá 40. 40 mais 40, 80 metros. Então, o perímetro de quaisquer um desses retângulos, ou esse, ou esse, ou esse, qualquer um desses tem 80 metros de perímetro. Embora as áreas possam ser diferentes. Ou seja, o que cabe aqui dentro, ou eu possa colocar as 20 cabeças, parece que esse aqui é o melhor, né? Para se colocar aqui as 20 cabeças, né? 20 cabeças de gado aqui, aqui, aqui. Parece que ele fica melhor acondicionado. Dá para colocar aqui, mas eu acho que elas vão ficar apertadinhas. Da mesma forma que aqui. Coloco as 20 cabeças, mas acho que elas vão ficar apertadas. Tá? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E foi isso que o autor quis falar em relação a perímetro com área. Tranquilo?